Bom, pessoal, então sejam bem-vindos ao nosso momento online temático hoje da UC1, né? Elaborar, implantar e implementar a política de saúde e segurança do trabalho. Como vocês estão chegando agora no curso, eu acredito que deve ser o segundo ou terceiro momento online, né? Vocês já devem ter percebido que em alguns momentos a gente tem um determinado tema que a gente aborda. Eu acredito que vocês já tenham tido um momento temático, porque esse é o segundo tema da UC1, né? Então, hoje, esse momento é para a gente tratar de um determinado assunto que a gente está vendo lá na UC1. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a introdução à legislação e normativas do trabalho, né? Falar um pouquinho de NR, NBR e assim por diante, tá? Como o nosso momento online ele é temático, tá, pessoal? O áudio ele não é liberado, então a interação de vocês devem ser pelo chat. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram contribuir com esse momento, por favor, compartilhem aí no chat. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o José Elias Emílio, mas todo mundo me conhece como Elias. Eu sou tutor do Senac aqui já fazem 5 anos. Sou engenheiro de produção, engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Bom dia, Zuleide. Trabalho aí há 12 anos na área de segurança do trabalho, na área de capacitação profissional para a segurança do trabalho também. Certo? Eu sempre gosto de começar o momento online conhecendo um pouquinho de vocês e para quem que eu estou falando. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem aí qual é a cidade que vocês estão e qual é o estado. Só para mim saber aí quem está online, de qual parte do Brasil, já que a gente tem alunos de todo o país, né? Para me conhecer um pouquinho de vocês. Ó, Tainá de São Paulo, SP. Ô, Tainá, eu sou de São Paulo. Eu também não sou de São Paulo, né? Mas estou morando em São Paulo no momento. São Paulo, SP também. Manaus, Bahia. Olha como o nosso grupo é misto e plural, né? Galera de todo o país. Muito bom. Pessoal, então assim, já que vocês me conhecem, né, vocês devem ter percebido, na nossa sala também como moderadora a gente tem a tutora Bruna Rodrigues, que vai participar hoje como ouvinte. Ela está chegando na casa nova. Então, Bruna, fica à vontade, se em algum momento você quiser compartilhar, participar, fica à vontade, tá? Pessoal, então assim, algumas regrinhas que a gente precisa seguir nesses momentos, né? Acredito que os outros tutores já tenham conversado com vocês, mas a gente sempre procura relembrar para a gente poder manter um ambiente online aqui tranquilo, né, sem nenhum problema. Então, o ideal é sempre inserir nome e sobrenome. Se quiser colocar um apelido, não tem problema, desde que não seja pejorativo. A gente está num ambiente de ensino, uma sala de aula, então a gente tem que manter uma determinado respeito pelo contexto, tá? As perguntas devem ser compartilhadas no bate-papo. Câmera e microfone estarão desligados, como é um momento temático, né? Vocês vão ter outros momentos que vocês poderão ligar microfone, né, para tirar dúvidas, mas é em outro momento online, é de dúvidas. As dúvidas serão sanadas em ordem cronológica, então, sempre que alguém quiser colocar aí alguma situação ou tem alguma dúvida, coloca e escreve no chat e a gente vai tentar responder na ordem aí. Nos próximos slides a gente vai tratar de um tema principal. Em seguida a gente abre para questionamentos, então também abre um espaço aí para vocês escreverem. Importante lembrar, eu sei que vocês já sabem disso, né? Mas esse é um ambiente educacional, então não colocar mensagem de provocação que possa conter ofensa, insulto, discriminação ou dados de outras pessoas, né? Descumprir das regras serão aplicadas punições. E sempre que vocês tiverem alguma reclamação, sugestão ou dúvida, tem um e-mail da nossa coordenação do curso, que é tstad@senacrs.com.br. Vocês podem escrever, esse e-mail vai direto para a coordenação, então fiquem à vontade para escrever para a coordenação caso precise, tá bom? Vamos lá então, pessoal.
Propriamente dito, o nosso cronograma de aula de hoje é falar das normas regulamentadoras, esse tema que é tão recorrente na nossa profissão, né, de segurança do trabalho. Então, assim, é impossível falar de técnico de segurança do trabalho sem falar de normas regulamentadoras, que são as normas que regulamentam a segurança do trabalho no Brasil, digamos assim. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas normas, entender quais os contextos, quais os tipos que existem, né, de norma regulamentadora. Vamos falar um pouquinho de norma brasileira regulatória, que são as NBRs, né? Esse tema, ele também permeia a segurança do trabalho em função de a gente ter que cumprir não, né? Ser sugerido pelo Ministério do Trabalho, né? Seguir algumas NBRs, então a gente vai ter que entender um pouquinho como é que é essas NBRs, que talvez a gente precisa seguir em função de uma legislação ou para a própria orientação da norma regulamentadora. As normas brasileiras de técnicas da ABNT, que é um outro organismo aí que padroniza alguns procedimentos, alguns processos, né, que a gente vai precisar seguir também. Vocês já devem ter ouvido falar das normas da ABNT para formatação de trabalhos, por exemplo, que é o mais comum e é como a gente começa a ouvir falar de ABNT, né, principalmente quando começa a estudar. Mas a ABNT tem outras normas que também recorre à questão de segurança do trabalho que a gente vai precisar seguir também, tá? E vamos falar um pouquinho de CLT, Consolidações das Leis de Trabalho, né? Que é a lei maior que a gente tem no Brasil relacionada à segurança do trabalho. A gente precisa entendê-la para poder aplicar a segurança do trabalho. Certo, povo? Juntos estamos até aqui. Todo mundo me ouvindo? Ó, galera do Rio também, Serra, Espírito Santo. O nosso grupo é muito misto. Isso é muito legal. Pessoal, ó, então vamos lá. Norma regulamentadora, tá? São um conjunto de diretrizes e requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, visando a promoção da saúde e segurança. Essas normas regulamentadoras, pessoal, que daí é a minha primeira dica para vocês, eu não preciso imprimi-las, não preciso comprar livros com normas regulamentadoras, porque essas normas elas são atualizadas o tempo todo. Então, eu preciso saber aonde consultar. Provavelmente na UC1, vocês já devem ter ouvido, né, do site Gov. Neste momento, as normas regulamentadoras elas estão localizadas nesse site que eu coloquei para vocês aí, tá? Então, é importante que vocês salvem nos favoritos de vocês, né, para consultar. Então não precisa imprimir, até porque elas são atualizadas o tempo todo. Então eu preciso saber onde localizar. Então pega esse site que eu coloquei aí, já salva nos favoritos. Essas normas elas possuem um objetivo de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de estabelecer padrões mínimos de proteção para trabalhadores em diversos setores. Essas NRs elas são obrigadas por todas as empresas e organizações que possuem empregados CLTs. O que é para vocês? Me respondam aí no chat. CLT, o que é um funcionário CLT? O que vocês entendem? Enquanto vocês vão respondendo para mim aí, eu vou responder a dúvida da Larissa. Larissa, esse momento online ele é temático sobre normas regulamentadoras. A gente vai abrir para dúvidas das atividades, se sobrar um tempinho no final da explanação do conteúdo, tá bom? Daí você retoma essa pergunta para mim lá quando eu encerrar o tema, que daí a gente abre para dúvidas das atividades em si, tá bom? Pessoa com vínculo empregatício, né? O mais famoso registro na carteira.
Então, assim, se a empresa tem um funcionário registrado na carteira, né, CLT, ela vai precisar olhar para as normas regulamentadoras. Ela vai precisar, de alguma forma, cumprir uma norma regulamentadora, nem que seja mínima, né? Que é, por exemplo, o NR7. Para quem trabalha aí, ou já trabalhou, sabe que a primeira coisa que você faz quando entra na empresa é fazer o atestado médico, né? Já fizeram? Então, por que a empresa precisa fazer o atestado médico, o atestado admissional, que é a ASO? Muito bem, Nayara. Ah, justamente porque tem uma NR, a NR7, depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre todas as NRs que a gente tem e como elas são classificadas. Ah, e essa ASO, né, por exemplo, ela é pedida pela NR7, uma NR que obriga a empresa a cumprir a, esse procedimento, né, que o funcionário precisa seguir, tá? Então, só para a gente entender, normas regulamentadoras, elas são elaboradas pelo Ministério do Trabalho, mais precisamente pelo ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, e a empresa ela precisa seguir desde que tenha um funcionário registrado, tá bom? Seguindo, para a gente entender um pouquinho do contexto histórico dessas normas regulamentadoras, né? Para vocês terem uma ideia, as NRs elas começaram a ser criadas no Brasil em 1978. As demais normas foram criadas ao longo do tempo. Então, começou-se a escrever norma regulamentadora na década de 70. E ao longo do tempo, né, a gente foi tendo revisões, algumas normas regulamentadoras foram acrescentadas, né? A gente tem, por exemplo, a NR38, que é a nossa última norma regulamentadora criada, que contempla a questão de limpeza urbana, né? Então, vai se sentindo a necessidade ao decorrer do tempo. Então, assim, os trabalhos, eles vão mudando, né? As concepções, as profissões que existiam numa determinada época, elas deixam de existir, existem novas profissões, e as NRs elas vão se adequando a estas demandas, né? Então vão sendo criadas novas, vão sendo atualizadas, mas para a gente entender a história dessas normas regulamentadoras, ela começa na década de 70, tá? A elaboração de uma norma regulamentadora, ela sempre vai preconizar as diretrizes da OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. E como é que se pensa, por exemplo, na criação de uma norma regulamentadora? A gente chama de grupo tripartite, que é são representantes dos funcionários, né? Então são os sindicatos. Depois eu tenho os representantes do empregador, que são os sindicatos patronais, e o governo. Então, quando se sente uma necessidade por parte de um desses integrantes, né, de se criar uma NR ou de se atualizar, esse grupo se reúne e elabora uma NR nova ou atualiza uma determinada NR. E vocês já devem ter percebido que a gente está numa batida de atualização de NRs desde 2019, a gente praticamente atualizou quase todas as NRs. Então, por isso que é importante a gente tá sempre com esse site aí nos favoritos e acompanhando as notícias da nossa área também, para a gente saber quando tem atualização, quando tem NR nova, né? Então é importante a gente estar por dentro desse contexto. Pessoal, me dá só um minutinho, que eu vou precisar fechar uma janela aqui, que o vento está batendo. Já volto. Voltei. Seguindo, tá, pessoal? Então, assim, eu trouxe um panorama, né,
das NRs que a gente tem hoje, né? A princípio, 38 NRs, mas assim, nem todas são vigentes. A gente tem algumas NRs que são revogadas, que foram revogadas, né? E algumas atualizadas. E daí eu trouxe aí um cenário dessas 38 NRs que a gente tem, elaboradas pelo ENIT, né? Para vocês me pontuarem aonde tem o erro. Então, assim, olha da NR1 à NR38 e me diz assim, quais NRs vocês acham que estão revogadas e quais NRs que vocês acham que foram atualizadas, que inclusive não tem mais nem esse nome que está aí no quadro. Só para a gente treinar um pouquinho aí. Ó, então já começou a aparecer. A Cajazeira colocou que a 2. O que tem a 2? Está errado ou foi revogada? NR8. Isso, a Zuleide colocou, revogada. Então, a 2, ela foi revogada. Mas, professor, por que ela não sai ali, então? Por que não muda os números da NR? Por que a gente diz que tem 38, né? O Ministério do Trabalho entende que é importante você entender o contexto histórico. Em algum momento, a NR2 ela existiu, ela foi vigente, e causaria muita confusão, por exemplo, se eu, por exemplo, revogasse a NR2 e mudasse o número de todas as outras NRs que a gente está acostumado. Então, para manter, né, uma ordem cronológica, né, um contexto histórico, e não precisar gerar toda essa confusão na cabeça do técnico de segurança do trabalho, da empresa e de todos os profissionais, decidiu-se manter o número das NRs. Por isso que vocês vão ver o número da NR, mas vocês não vão colocar em prática. Mas ela vai estar lá, que é o caso da 2, que é o caso da NR21, que nem a Nayara colocou, né? E que não, eu não preciso mais segui-las, né? A empresa não precisa mais colocar em prática, mas elas existiram em determinado momento e elas vão constar ali a numeração dela. Então, se eu criar uma nova NR, vai ser a 39, não vai mudar a numeração, vai seguir sempre uma sequência, tá? Então, assim, revogadas, tá, pessoal? NR2 e NR21 apenas. 21 não, desculpa, é a NR27, que é a de registro profissional, NR2 e NR27. Todas as outras estão vigentes, só que algumas foram atualizadas. E daí eu gostaria de ouvir de vocês aonde que está o erro aí. Qual que foram atualizadas e inclusive algumas foram atualizadas e não mudou o nome, né? Mas algumas foram atualizadas, inclusive mudou o nome. A dúvida agora, né? Deixa eu ajudar vocês aí. Ó, pessoal, vamos começar. Sim, existe. Ó, pessoal, NR38, é a nossa última NR. Galera, então vamos lá, vamos olhar para as NRs. NR1 continua, disposições gerais, só que a gente tem um adicional, que na verdade essa NR ela acaba se tornando uma das mais importantes em função do PGR. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que todas as empresas precisam elaborar. Então ela vai ser bem importante aí no nosso contexto, na nossa profissão. Vocês vão ouvir falar muito de PGR, muito de NR1. Depois a gente tem NR3, continua. A NR4, ela foi atualizada, vai ser atualizada novamente. Mas continua tratando do SESMIT, né? SESMIT na verdade, é o símbolo da nossa existência. Se não existisse SESMIT, não existiria o técnico de segurança do trabalho, pois é essa NR que diz que a empresa precisa contratar um técnico de segurança do trabalho de acordo com
o número de funcionários que ela tem e o grau de risco, né? Então, o serviço especializado de medicina do trabalho é onde entra o engenheiro, onde entra o técnico, o enfermeiro. Então, é essa NR que me diz que a empresa precisa seguir, né? Então, a nossa profissão existe em função dela. A NR5, que é a NR de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e a gente teve uma atualização agora de assédio, né? Então, o nome da NR passa a ser Comissão Interna, o nome dessa comissão passa a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidente e, e assédio. A NR6 de EPI, né? Então, os treinamentos, né, de equipamento de proteção, vamos falar muito. NR7, PCMSO, continua, né? Que é toda a parte de medicina do trabalho. E daí a gente tem uma relevante mudança aqui, ó, nessa NR, porque a NR9, antigamente, está escrito ali PPRA, que era um programa que a gente elaborava, que o PGR substituiu esse programa. Então, a NR9 com o nome PPRA não faz mais sentido. Então, essa NR, ela virou uma NR de consulta para risco físico, químico e biológico. Então, ela continua a NR9, mas não para elaboração do PPRA, e sim para consulta para ajudar na elaboração do PGR, que está na NR1, tá? NR10 eletricidade, NR11, tem todas aí. Eu não vou conseguir discorrer de todas, tá, pessoal? Mas só aquelas que, como eu tinha instigado vocês aí, apresentam problemas. Então, eu tenho a NR9, eu tenho a NR18, por exemplo, que está escrito PCMAT, que era um outro programa que não existe mais. A empresa não precisa mais elaborar, que é da construção civil. Ela elabora o PGR. Então, a NR18 virou PGR da construção civil, tá? Então, basicamente, essas são as significativas mudanças que a gente tem aí nas NRs, tá? Ao longo do curso, a gente vai discorrer ao longo dessas NRs. Então, assim, na UC1, vocês estão aprendendo do que se trata, basicamente, né, de cada norma regulamentadora, para começar a entender, né, esse mar de normativas que a gente tem e vai precisar seguir, tá? Então, só para a gente entender esse contexto, a gente tem 38 NRs. Essas NRs, tá, pessoal, eu posso classificar em 3 tipos. Eu tenho normas gerais, as normas especiais e as normas setoriais. Então, essas 38 NRs que a gente tem até o momento, elas são divididas em 3 grandes grupos: gerais, especiais e setoriais. Vamos entender cada um deles. As normas gerais, elas vão regulamentar aspectos decorrentes de relação jurídica prevista na lei, sem estar condicionada a outro requisito, como atividades, instalações, equipamentos e atividades econômicas. Resumindo, tá? As normas regulamentadoras gerais, toda empresa precisa seguir, independente do que ela faz. É uma empresa montadora de veículos, precisa seguir as normas regulamentadoras geral. É uma empresa de transporte, é uma construtora, todas precisam seguir. Então, normas gerais são aquelas que não direcionam para uma determinada área da empresa, e todas as empresas, qualquer uma delas, qualquer tipo de empresa, ela precisa seguir. Por exemplo, a gente tem a NR1, que é a do PGR. Toda empresa precisa ter PGR, salvo rara exceção, que a gente vai aprender mais adiante. Mas, basicamente, todas as empresas, sem exceções, precisam fazer PGR. Todos precisam ter o PCMSO, NR7, por exemplo. E todos precisam, se a empresa se enquadrar, né, grau de risco e número de funcionário, ter o SESMIT. Então, a gente começa de falar de normas gerais, aquela que toda empresa precisa aplicar. E daí a gente tem aí NR1, NR5,
NR6, NR7, NR4. Entenderam? Então, normas gerais são aquelas que todas as empresas precisam aplicar. Depois, a gente tem as normas especiais, que são aquelas normas que são direcionadas para uma determinada atividade que a empresa venha realizar ou realize no seu dia a dia ou eventualmente. Então, as normas especiais são as NRs que regulamentam a execução do trabalho considerando atividades, instalações, sem estarem condicionadas a setores, a atividades econômicas específicas. E daí deixa eu dar um exemplo aqui para vocês visualizarem isso. Vamos pegar ali a montadora de veículos. Quem saberia me dar um exemplo de uma montadora de veículo, um nome de uma montadora de veículo? Toyota, Honda, Fiat, bom, tem um monte. Isso. Essas empresas fabricam automóveis, tá? Vamos imaginar que eu estou trabalhando como técnico de segurança do trabalho numa dessas empresas aí que vocês colocaram, um monte de exemplo para mim. E lá no decorrer da empresa, eu vou precisar fazer a manutenção na caixa d'água. Vocês concordam comigo que fazer a manutenção na caixa d'água é trabalho em altura, certo? Mas vocês conseguem visualizar também que o negócio da Fiat, Volkswagen, né, Toyota, não é limpar a caixa d'água. Vocês entendem? Concordam? O negócio dela é fabricar veículos. Mas se eu for fazer a manutenção da caixa d'água, não quer dizer que eu não deva seguir a NR35, por exemplo. Então vai acontecer isso lá dentro da empresa. Nem tudo vai estar direcionado ao que a empresa fabrica, o que a empresa faz, o core business dela, né? Então vai ter algumas NRs que eu vou ter que colocar em prática em função de a empresa, em algum determinado momento, executar uma atividade que contenha o contexto dessa NR. É o caso da NR10. Uma montadora de veículo provavelmente vai ter um monte de máquina com instalação elétrica. Eu vou ter alguém lá para fazer a manutenção dessas máquinas. Para mim poder colocar o funcionário, fazer a manutenção da máquina, eu preciso seguir a NR10. E daí o que me diz a NR10? CEP, muito bem na área, né? Eu vou precisar dar treinamento, eu vou precisar ensinar ele como ele se comporta com uma atividade elétrica, quais os procedimentos, liberar, no caso de NR35, liberar a atividade. Então, tudo isso que pede essas NRs. Então, normas especiais é nesse sentido, tá? Elas vão direcionar alguma atividade específica que eu realizo na empresa. E não necessariamente a atividade que a empresa faz no seu dia a dia. Professor, agora eu vou pegar, por exemplo, uma empresa que presta serviços para fazer limpeza de caixa d'água. Além de eu seguir a NR35, eu vou ter a NR35 como principal, né, envolvido aí na atividade que ela executa, que ela vende, o serviço que ela vende, né? Então, é nesse contexto que eu tenho que entender em que momento que entra as normas especiais, tá bom? Então, assim, a empresa ela precisa seguir a geral, precisa fazer o PGR, precisa fazer CIPA, e se ela tiver atividade com eletricidade, vai ter que seguir a NR10 também. Se tiver trabalho em altura, NR35, e assim por diante, tá? E no último grupo aí de classificação das normas regulamentadoras, eu vou ter as normas setoriais. O que são essas normas setoriais? São normas direcionadas para uma atividade específica que a empresa realiza.
Então, são normas regulamentadoras desenvolvidas para atender necessidades e particularidades de um setor de atividade específico. Elas complementam as normas gerais, fornecendo diretrizes mais detalhadas e adaptadas aos riscos e desafios particulares de cada setor. E daí a gente tem algumas NRs aqui, NR 22, NR 18, NR 32, né? Que são NRs pensadas num determinado tipo de empresa. Então, se eu sou uma construção civil, uma construtora, eu obrigatoriamente vou ter que seguir a NR 18. E se lá na construtora tiver atividade em altura, NR 35, que é uma especial, e construtora precisa ter PCMSO, sim, uma geral, que é a NR7. Então percebam que é difícil uma empresa ela seguir um tipo de NR só, né? Ah, só geral, só setorial. Provavelmente não é assim, né? Uma vai puxando a outra, tá? Tá, professor, mas assim, quem vem primeiro? Qual é a prioridade? Já se perguntaram? Se a empresa ela precisa seguir uma norma setorial, uma empresa da construção civil, por exemplo, e vai precisar ter uma norma de trabalho em altura, que a gente já viu que é uma norma especial, e uma norma geral. Qual é a ordem de requisitos que elas devem seguir? Então, é o nosso próximo slide. Ah, tá. Ah, vamos combinar o seguinte: eu vou terminar aqui e já respondo a pergunta da Isabelle. É Isabelle, tá? Só para a gente concluir, para não perder o raciocínio aqui. Então, normas regulamentadoras, qual é a hierarquia, tá, pessoal? Então, assim, comecei a trabalhar na empresa. Qual é a ordem? Eu tenho uma norma setorial, uma norma especial e uma norma geral. Qual é a ordem? Primeiro a setorial, depois a especial e depois a geral. Quer dizer que eu aplico uma e depois a... Não, é que se tiver algum conflito, por exemplo, se uma NR especial pede algo além de uma norma setorial, né? Pede algo além de uma norma especial ou de uma geral, eu tenho que colocar em prática toda a especial, porque é daquele setor. Então, uma construção civil, ela tem que se preocupar em deixar em dia toda a NR18 para depois colocar as outras NRs setoriais e geral em prática, tá? Isso geralmente acontece meio que junto, tá, pessoal? Porque uma coisa puxa a outra. Mas é só para a gente entender essa hierarquia, tá? De normas regulamentadoras. Então, vem primeiro a setorial, que vocês já me deram alguns exemplos, né? NR18, construção civil, NR22, mineração, NR32, hospitais e laboratórios de saúde, né? Então tem várias que são setoriais, especiais, NR10 eletricidade, NR13, NR33, né? Espaço confinado, e as gerais, NR1, NR7, NR5 e assim por diante, tá bom? Eu vou responder a pergunta lá da Isabelle sobre a questão do técnico de segurança do trabalho registrativo. O que é isso? Você tem que já ter sido formado e ter realizado o registro. Então, para nós, profissionais técnicos de segurança do trabalho, poder atuar, a gente precisa fazer um cadastro no Ministério do Trabalho. Isso vai me gerar um número. Então, a empresa, para deixar em dia os documentos, ela vai precisar desse número, porque ela é obrigada a contratar um técnico de segurança do trabalho. E quem vai dizer que realmente aquele profissional é um técnico de segurança do trabalho que ela contratou? Esse registro. Por isso, o registro ativo.
Eu preciso ter o meu registro no Ministério do Trabalho. E, na verdade, o técnico de segurança do trabalho, ele precisa desse registro para poder atuar, senão ele atua irregular, né? Porque para ser técnico de segurança do trabalho, eu obrigatoriamente preciso fazer um curso técnico em segurança do trabalho. Isso é uma legislação. Então, por isso que a empresa pede, porque não adianta eu contratar um funcionário que não tem o registro, por exemplo. Não vai fazer sentido para a empresa. Tá bom? Respondendo a dúvida aí da Isabelle. Pessoal, então, de norma regulamentadora, só para a gente concluir esse assunto de normas regulamentadoras, né? Então, sempre quando houver lacuna numa NR setorial, eu vou buscar suprir essa lacuna com base numa norma especial. Havendo lacunas na especial, eu busco na geral. Elas vão se complementar o tempo todo, tá? Para trabalhar como auxiliar de TST, você não precisa ter registro, né? Porque você auxilia o técnico, auxilia o engenheiro. Mas a empresa, ela precisa criar um registro, por exemplo, se ela é obrigada a contratar técnico, engenheiro de segurança do trabalho, ela precisa informar para o governo quais são esses profissionais. E esses profissionais, eles são identificados, né? O técnico de segurança pelo registro que ele faz depois que ele se forma e o engenheiro pelo CREA depois. Para ser auxiliar, não técnico, tá, Kátia? Qualquer pessoa pode trabalhar na área de segurança do trabalho, mas não vai poder assinar os documentos como técnico, por exemplo. Precisa ter um técnico com um registro para poder assinar, senão a empresa vai estar fazendo errado. Ou um engenheiro, né? Agora, trabalhar no SESM, lá ajudar o pessoal, você vai poder. A empresa contrata bastante, contrata estagiários, né? Vocês podem estagiar também durante o curso. NBRs, tá, pessoal? Então vamos falar o que é essas NBRs aí, entender um pouquinho. Ó. NBR é a abreviação de Norma Brasileira Regulatória. Trata-se de um conjunto de normas e diretrizes de caráter técnico que tem como função padronizar processos para elaboração de produtos e serviços no Brasil. As NBRs são desenvolvidas de maneira neutra, objetiva e tecnológica, desde as fases de projeto e pesquisa até a entrega no consumidor. Então, assim, existem algumas coisas que são feitas no Brasil, alguns serviços, tá, pessoal? Que eles precisam ser padronizados, porque se cada um resolver fazer as coisas como se entende, percebe que vira uma bagunça, né? Então, existem essas normas regulamentadoras norma regulamentadora não, normas brasileiras regulatórias, justamente para orientar as empresas como se deve fazer as coisas. Eu gosto de usar um exemplo que acho que é bem visual, que, por exemplo, é as tomadas. Todo mundo tem tomada em casa, né? Tomada que você liga lá a bateria para carregar a bateria do celular, né? E eu tenho várias empresas que fabricam essas tomadas. E daí eu pergunto para vocês, assim, essas empresas que fabricam essas tomadas, elas podem produzir as tomadas de qualquer maneira no Brasil? Ah, eu vou criar um modelo bem louco aqui com 5 entradas. Eu vou colocar e vou vender. Não, né? Então existe uma NBR, por exemplo, que a empresa precisa seguir para fabricar tomada. Então uma tomada ela precisa ter 12 centímetros por 15 centímetros, se eu não me engano, de tamanho. Precisa ser 3 pinos, né? De vez em quando isso muda, né? Então, assim, para eu poder fazer tomada, eu preciso seguir uma NBR que me diz como fazer essa tomada, né? Então, no Brasil, a gente tem um monte de NBR. Existe NBR basicamente para tudo. Então, assim, na nossa área de segurança do trabalho, também existe NBR. Depois eu vou trazer alguns exemplos para vocês de NBRs que a gente segue
Às vezes a gente até segue no dia a dia assim da empresa sem saber que a gente está seguindo uma NBR. É o caso de treinamento de brigada, por exemplo. Ó, o Júlio bem colocou ali. Treinamento de brigada, bombeiro civil. Existe uma NBR que diz como esse cara tem que ser treinado, qual é o dimensionamento de brigada, quantas pessoas, qual é o mínimo que precisa ter. Então, existem várias NBRs, né, que a gente vai seguir, que vai estar direcionada ao longo do nosso curso aí. Vocês vão ouvir falar nelas. Essas NBRs, elas são elaboradas pela ABNT, né? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é um órgão que a gente tem no Brasil que publica essas NRs. Então, NBRs, desculpa. Essas NBRs, elas estão no site da ABNT. Então, é só pesquisar no Google aí ABNT e pesquisar a NBR que você quer. Ah, eu quero saber uma NBR para sinalizar a questão de perigos na empresa. Vai existir. Eu quero uma NBR para como formatar trabalhos científicos na faculdade. Vai ter. E existe NBR para tudo, tá? E algumas vão ser mais presentes no nosso dia a dia. Respondendo a dúvida ali da Tatiane, prof, a partir de quantos funcionários o empresário é obrigado a ter um TST? Carla, eu vou te dar uma atividade, tá? Naquele site lá, dá uma lida na NR4, para a gente já começar a se apropriar. Eu não vou te dar a resposta, mas se você pegar a NR4 de SESMIT, você vai conseguir descobrir, tá? Quanto tempo é aconselhável para estagiar? Já começa agora. Então, assim, o nosso curso, ele não tem estágio obrigatório, tá, Tatiane? Mas, assim, geralmente a empresa contrata estagiário, ela só quer que você esteja matriculado no curso. Então, se você leva o comprovante de matrícula, a empresa já te contrata como estágio, né? Então, já está estudando, já pode começar a procurar estágio aí. Isso, o Hudson bem colocou lá, né? Precisa seguir um padrão estabelecido quanto a modelo, quanto a resistência, isso mesmo, está falando das tomadas, né? Então, isso vai estar numa NBR que a empresa que quer produzir tomadas vai precisar seguir, senão ela vai ser autuada, né? Vai fazer alguma coisa diferente que não vai ser tolerada porque existe uma NBR que eu preciso seguir, tá? Então, essas são as NBRs, tá, pessoal? Só para entender, NBR, ela não é obrigatória, né, entre aspas, a empresa seguir, não é uma legislação, mas eu preciso entender que elas existem e que em alguns momentos as NRs vão me indicar, ó, segue a NBR, um exemplo, NR17. Você precisa cumprir a NR17, e ela vai te orientar, por exemplo, a seguir a NBR de conforto ambiental, que é uma NBR, não é não tem uma força quanto à NR, né? Essa norma, uma norma regulamentadora, mas ela vai te orientar, segue tal NBR. Ah, eu não segui, professor, resolvi fazer da minha cabeça. Teve uma fiscalização lá e você está com problema de conforto ambiental. O fiscal vai dizer por que você está tendo esse problema. Ah, eu não sabia como deixar a empresa adequada ao conforto ambiental. Como que não? Se existe uma NBR, a própria NR17 te orienta a seguir a NBR. Percebe? Então, assim, não é obrigatório, mas eu preciso saber que, em alguns contextos, eu vou ter que colocar em prática alguma norma brasileira regulatória, tá? Ó, eu trouxe alguns exemplos aqui até para deixar mais presente, né, para vocês visualizarem quais NRs, por exemplo, que vão citar a NBR, essas normas brasileiras regulatórias. Então, ó, a NR26, por exemplo, ela cita que as indústrias devem se basear na NBR 7195,
7.195, para definir as cores de segurança. Tá? NR12, eu preciso seguir a NBR 14.153, que é a NBR de máquinas. Essa mesma norma cita outras NBRs. Então, além dessa NBR, a NR12, por exemplo, vai citar outras NBRs que eu preciso seguir. NR13 diz que eu preciso seguir a NBR 16.455. Essa norma estabelece uma metodologia de inspeção não intrusiva para permitir postergar a substituição e inspeção de vasos de pressão, né? Então, só para vocês entenderem em que momento essa NBR que a gente está falando lá, que é pensada pela ABNT, conversa com a NR, que é pensada pelo ENIT, que é vinculada ao Ministério do Trabalho, tá? Então, ó, como eu havia explicado para vocês, né, quem publica essas NBRs é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É o órgão responsável pela normalização técnica dessas normas no Brasil, e não só por as NBRs, né? Quem aí já ouviu falar de ISO? ISO 9001, ISO 45001? Já entrou numa empresa que tem uma plaquinha lá, somos certificados pela ISO. Né? A ISO é uma certificação internacional que diz que a empresa tem padronização nos seus processos, né? Torna a empresa mais competitiva. E vocês vão perceber ao longo aí da jornada de trabalho de vocês, se é que já não, né? Que quando a empresa é certificada pela uma ISO, época de auditoria é aquele sufoco, principalmente na área de segurança do trabalho, né? Que tem que seguir os documentos, tem que deixar tudo em dia, né? Então, quem faz, por exemplo, a certificação da ISO, que é um instituto internacional, né? É a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que vai também certificar as empresas ISO, além de publicar essas NBRs, né? Ela vai fazer essas certificações de ISO 9000, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14000, dependendo da área que a empresa busca a certificação, tá? Ó, outros exemplos de NBRs bem comuns que a gente usa no nosso dia a dia, até o pessoal aí já tinha comentado algumas, né? Ó, NBR 16.325, dispositivos de ancoragem para trabalho em altura, NBR 14.276, brigada de incêndio, NBR 14.280 para investigar acidente do trabalho. Então, a gente vai conviver no nosso dia a dia aí com essas NBRs também, tá, pessoal? E a própria NBR certificadora, que eu havia comentado, né, da ISO 45001, eu diria que essa certificação é a mais importante no nosso contexto, porque é a ISO voltada à segurança ocupacional. Então, se uma empresa ela tem certificação 45001, significa que ela cumpre, ela é responsável socialmente pelos seus funcionários, né? Ela preza pela segurança e pela saúde dos seus funcionários. Então, é uma ISO que permeia bastante aí no nosso dia a dia como profissional de saúde e segurança do trabalho, tá? Para a gente encerrar esse tema de legislações, a gente vai falar da consolidações das leis trabalhistas, CLT. E daí uma pergunta aí, que dia a gente comemora o Dia do Trabalho? Quem sabe? 1º de maio. Agora vem a pergunta mais difícil. Por que é 1º de maio que a gente comemora? Tá ali no slide, né? Ó, por que a gente comemora 1º de maio? Porque no dia 1º de maio de 1943 é que foi sancionada a legislação do trabalho, consolidações das leis trabalhistas, que é a principal legislação que a gente tem em segurança, em trabalhista, né? Que
que direciona a relação entre empregado e empregador. Então, ela é uma lei muito importante para a nossa área, já que a gente trabalha visando a segurança do trabalhador. Nada mais justo de eu entender como é que funciona essa relação empregado, que por muitas vezes eu sou o representante da empresa, visando zelar o empregado, né, o trabalhador. Então eu tenho que entender como é que funciona essa legislação. Então ela é importante para mim entender o meu trabalho como técnico de segurança do trabalho, né? Então a CLT ela não vai só regular aspectos voltados à segurança do trabalho, por exemplo, como que a empresa precisa fornecer equipamentos de proteção individual, por exemplo. Mas ele vai dizer vai permear toda a relação, que direito a férias, né, convenções coletivas, fiscalização, jornada de trabalho, que às vezes assim foge um pouquinho da segurança do trabalho, mas eu preciso entender o mínimo para entender em que momento a minha área, eu como técnico de segurança do trabalho, permeio nessa legislação. Então eu preciso entender um pouquinho de CLT, tá? Um detalhe bem importante que eu gostaria de frisar com vocês, pessoal, que tudo no Brasil a gente precisa prestar conta para o governo. E não é diferente, eu, pessoa física, né? Eu, Elias, vocês aí, as empresas também precisam prestar contas de tudo que ela faz. Então a gente diz assim, ó, que a empresa ela presta contas para o governo, ou alimenta com informações de que ela está fazendo correto, em três escalas. Ela precisa prestar conta do fiscal, que são os impostos que ela paga, né? Pagar os impostos, informar, recolher os impostos. O previdenciário é a previdência social, por exemplo. Ela precisa prestar informações para a previdência social, né? Recolher INSS, e quem trabalha já sabe como dói, por exemplo, no final do mês você recolheu o INSS, por que eu tenho que pagar? Porque isso, né, é uma legislação previdenciária, você paga como CLT, o funcionário, a empresa também recolhe um valor. Então ela precisa prestar conta dessa legislação previdenciária também. E da segurança do trabalho. Então, basicamente, essas três informações a empresa vai ter que estar alimentando esses sistemas governamentais, né? No Brasil, a gente conhece pelo e-social, que é um software que a empresa alimenta todas essas informações para o governo, que provavelmente vocês vão esbarrar também ao longo aí da jornada de vocês, ouvir falar mais desse termo, que ela presta contas. Então, na questão de segurança do trabalho, eu preciso informar os exames que eu realizo dos funcionários, eu preciso realizar o reconhecimento dos riscos, eu preciso emitir a CAT, né, quando acontece acidente do trabalho. Isso é segurança do trabalho. Entra no guarda-chuva da segurança do trabalho. Mas eu preciso informar, por exemplo, também, fazer o PPP, que é o perfil profissiográfico, por exemplo, se o funcionário trabalha num determinado ambiente que ele faz mal para a saúde dele, é insalubre, por exemplo, porque daí ele vai poder se aposentar antes, né? Então, eu informo isso, o funcionário trabalha há 10 anos lá na empresa, exposto ao ruído, e esses 10 anos vai contar para que ele se aposente antes, porque a legislação previdenciária compreende que ele pode adoecer antes que as outras pessoas, né? E o fiscal, que é os impostos. Então, essas três esferas. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de legislação, tem essa prestação de contas que a empresa precisa fazer todo mês, quiçá todo dia, né? Alguns assim, ela precisa informar diariamente. E a segurança do trabalho, ela vai permear um pouquinho assim com a previdência social. Então, não tem como eu falar, por exemplo, de ASO, de exame ocupacional, sem entender que aquele ASO ele é
aquele aso daquele funcionário é baseado numa jornada de trabalho, num setor de trabalho que tem ruído, que tem um componente químico que vai influenciar na previdência também, na prestação de contas. Então, vocês vão ver que a gente permeia nessas duas áreas e entender da CLT, entender como é que funciona essa legislação magna que a gente tem da segurança do trabalho, faz parte, tá, pessoal? E só para vocês entenderem, né, como essa legislação ela menciona a segurança do trabalho, eu trouxe alguns artigos ali para a gente ver, ó. Então, ó, por exemplo, o artigo 189 são consideradas atividades de operação insalubre, né? Então traz a questão da insalubridade. Tudo isso que consta na CLT fez com que o Ministério do Trabalho elaborasse uma NR, a NR 15, por exemplo, para poder regular essa questão da insalubridade. O artigo 195 classifica de salubridade, periculosidade, deve ser para um engenheiro de segurança. Então, percebam que a legislação trabalhista, que é a principal, ela vai puxar algumas outras informações, né, alguns outros pré-requisitos da segurança do trabalho, tá? Certo, gente? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não. Então, de legislação, era isso que eu tenho para apresentar para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem no chat a respeito desse assunto. Se quiserem colocar alguma dúvida também a respeito das atividades, então esse é o momento. A gente tem aí 5 minutos ainda. Eu abro para esses questionamentos, tá bom, pessoal? Tinha alguém que fez uma pergunta a respeito das atividades no início. Se puder colocar a pergunta de novo para mim, porque eu não me lembro. Foi a Kátia que perguntou, Kátia? Perfeito, então, Larissa. Obrigado, Nayara. Que bom que você gostou. Que bom que eu consegui, de alguma forma, ajudar aí. Eu sei que esse início é complicadinho, né, pessoal? O C1, a gente vai falar muito de legislação, NR, mas não se apavorem. No decorrer do curso, você vai entrando automático a NR aí na sua mente, ela vai fazer parte do dia a dia, vai ser meio que espontâneo. Pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, né, eu vou encerrar o nosso momento online. Gabriela, podemos trocar. Cada final de UC geralmente troca tutor, tá? Isso aí. Esse é o caminho, né, Kátia? A gente tem 4 tentativas no período normal, depois mais 4 na recuperação, então. Provavelmente você não vai conseguir, não, tá, Gabriela? Mas, assim, tem o e-mail da coordenação, você pode conversar com a coordenação naquele e-mail que eu passei lá no início, né? Não sei o que está acontecendo, mas esses assuntos você trata direto com a coordenação, tá bom? Pessoal, sempre que vocês têm algum problema de correção, né, o tempo, manda mensagem no Fale com o Tutor. O Fale com o Tutor, ele serve para isso, então é importante você entrar lá e escrever no Fale com o Tutor, né, dizer, tô aguardando a correção e tal, se caso não... Mas lembre-se do prazo, né? É 24 horas úteis para correção das atividades e 48 horas PI. Então, contem horas úteis, tá? Para receber o retorno, porque às vezes a gente fica muito ansioso
e não se dá conta do prazo aí que é estipulado, tá? Júlio, o que acontece se o aluno não realizar a recuperação da atividade não atendida? Reprova. Você precisa tirar A em todas as atividades, tá? Então é importante fazer. Mesma coisa, Kátia. Para ser aprovado, você precisa tirar A em todas as atividades. Ah, tirei A na 1 e na 2 e na 3 eu fiquei com PA. Fui para recuperação. Faz a recuperação da 3 e é aprovado. Feito, pessoal. Então, assim, ó, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom a troca que a gente teve. É sempre importante a gente ter alunos presentes, participando, porque daí o nosso momento não fica chato, né? Porque às vezes, assim, se não tem aluno, a gente tem que gravar da mesma forma para disponibilizar, mas aí dá a impressão que a gente está falando com um aparelho. Então, é sempre muito bom quando vocês estão presentes. Participem dos momentos online, ao vivo, interajam com o tutor de vocês. Isso é muito importante para a construção do aprendizado, tá bom? Projeto integrador é um TCC? Não. O projeto integrador é uma atividade prática, tá? Feito, pessoal. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Até mais. Abraço. Tchau, tchau.